Olá, seja bem-vindo, dia 21 de novembro. Bom dia para você que nos acompanha, 9h03 da manhã. E a partir de agora você confere as principais notícias da cidade junto comigo nessa segunda-feira. Hoje nós estamos recebendo José Celso do Conselho Tutelar de Jacareí. Seja muito bem-vindo, José. Olá, bom dia, tudo bem? Você prefere que chame José, Celso? Celso? Celso, então. Celso, dia 18 de novembro aconteceu o dia do Conselheiro Tutelar. Antes da gente falar sobre esse profissional, a gente precisa entender o que é o Conselho Tutelar, né? Quais são as principais funções e responsabilidades do Conselho Tutelar Municipal? Primeiramente, Isabela, se você me permite, né, eu queria já parabenizar os meus colegas também, né, conselheiros tutelares, o Benedito, a Patrícia, a Cristina, a Joelma, né, e também a Liédia e o Milton, que são os conselheiros suplentes que, nas nossas férias, enfim, nas nossas folgas, diante de algum atestado, eles estão lá cumprindo, né, essa nossa ausência, né. E também aproveitar aqui para dar um bom dia aqui à sua equipe, a você e a todos aqueles que nos assistem, né? E parabenizar também os outros 30 mil conselheiros aí espalhados aí para todos os municípios do nosso país, né? Respondendo à sua pergunta, o que norteia as ações do Conselho Tutelar é o que está descrito no artigo 136 do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Que lá estão quais são as atribuições que o Conselho Tutelar deve atuar, né? Dentro daquelas. E eu posso citar aqui para você uma delas, que no caso, atender, né, primeiramente, crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98. Porque o artigo 98 é aquele que traz quais são os agentes violadores de direito, né? Ou seja, em primeiro lugar, o Estado, porque o Estado é um dos agentes maior violador de direitos de criança e adolescente, depois por ação ou a falta dos pais, e por último, em razão da própria conduta, que é a questão da própria criança ou adolescente acabar violando seus direitos. Eu falo com meus colegas que eu acho que é difícil a criança violar o próprio direito, uma vez que ela não tem nem o conhecimento exato de quais são os seus direitos, né? Mas está lá no Estatuto, é uma lei e tem que ser cumprido, mas é o artigo 136 que ali caracteriza todo, que dá o norte para todas as atribuições do Conselho Tutelar. Só para a gente entender, é diferente, por exemplo, se acontece algum caso de violação do direito da criança e do adolescente, para onde recorre não é ao Conselho Tutelar, é só uma questão de atendimento do Conselho, é diferente de judiciário, né? Sim, o Conselho Tutelar é diferente do Judiciário, né? Até porque o artigo 131 também ele traz isso, né? O artigo 131 do Estatuto ele fala que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, ou seja, que ele tem autonomia nas suas decisões, né? Ele é um órgão permanente, porque uma vez criado, pode mudar a gestão pública, mas o Conselho Tutelar ele tem que continuar existindo, né? E ele é não jurisdicional, ou seja, ele não está submetido ao judiciário como era antigamente no Código de Menores, que tinha o comissariado de menores, né? E esses respondiam diretamente ao judiciário. Então, o papel do Conselho Tutelar, do Estatuto da Criança e Adolescente, vem nesse sentido, né? De não mais judicializar as questões que é referente à criança e adolescente. Então, qualquer violação de direito, sim, ela deve ser comunicada ao Conselho Tutelar. E aí, a partir daí, a gente vai aplicar as medidas que estão no artigo 101 para criança e adolescente, e também tem o 129, também, que são as medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis. A gente pode dizer que é uma forma de mapear e orientar todas essas questões, porque como passa tudo por vocês, vocês conseguem também entender a diferença de gestões públicas, de investimento público em relação ao direito da criança e do adolescente? A gente pode dizer mais ou menos assim, Celso? Sim, sim, exatamente. Porque quando existem certas diferenças, né? É lógico que o Conselho Tutelar, mediante essa violação de direito, né? Eu acho que até antes disso, acho que tem um papel importante também do Conselho Tutelar, que é justamente ele dar um suporte, né, ao poder público nas políticas voltadas à criança e adolescente, que é uma função extremamente assim, importante do conselheiro tutelar, né? Então, nesse sentido, a gente consegue diferenciar várias questões e aplicar as medidas, né? Porque as medidas aplicadas diante da violação de direito é justamente se a criança, por exemplo, tem direito à saúde, né, e ela tem alguma dificuldade em acessar essa saúde, né? Então, é um direito a sendo violado. Então, nesse sentido, o Conselho Tutelar ele tem, dentro das suas atribuições, requisitar os serviços. E o que é isso? Requisitar os serviços é dizer, cumpra-se, né? Então, ele vai expedir a notificação, dizendo assim, tem que cumprir essa decisão, porque é um direito que está sendo violado. É nesse sentido que o Conselho Tutelar atua. Por isso a importância da independência, né, ô Celso? Perfeitamente. Eu acho que essa autonomia que o Conselho Tutelar tem, essa é de grande importância. E aí, hoje, assim, a gente, falando do conselheiro tutelar, né, eu acho que esse é um dos grandes desafios do Conselho Tutelar, não só na cidade de Jacareí, mas eu acho que no Brasil como um todo, e eu falo isso com base nos estudos, né, que a gente, nas reuniões, enfim, que a gente participa, nas convenções de conselheiros tutelares,
porque essa autonomia ainda é algo que o Conselho Tutelar ainda não conseguiu, né? E isso aí você vai ver por diversos fatores. Por exemplo, você tem a promotoria, né? Você tem o judiciário, que muitas vezes eles acabam entendendo, talvez com o pensamento ainda lá no Código de Menores, que o Conselho Tutelar está subordinado a esses órgãos. E que, na verdade, essa autonomia do Conselho Tutelar é justamente para isso, né? Para não estar subordinado, né? Para que ele tenha a sua independência, para que possa ser aplicadas as medidas. E eu digo que o Conselho Tutelar, o Conselheiro Tutelar, o Conselho, ele está, por exemplo, igual a Câmara Municipal está a Prefeitura. Né? Estão lado a lado, mas tem a sua independência e autonomia. Precisa ter essa imparcialidade. Precisa ter essa imparcialidade, né? Porque ele sofre muita interferência, o Conselho Tutelar como um todo, desses órgãos, não só a promotoria judiciária, mas também de administração pública, de CMDCA, por exemplo. Então tem toda essa interferência que acaba atrapalhando no serviço, né? Então precisa ser um dos desafios do Conselho Tutelar ter esse respeito e ter essa autonomia. A gente já volta para conversar um pouquinho mais sobre as funções do conselheiro, Celso. Peço licença rapidinho. Olha só, a Câmara de Jacareí sediou a audiência pública destinada à discussão da Lei Orçamentária Anual de 2023. Com uma grande participação dos vereadores, assuntos como saúde, mobilidade urbana e obras estiveram em pauta. A Câmara Municipal de Jacareí sediou a audiência pública que tratou do projeto da Lei Orçamentária Anual de autoria do prefeito Isaías Santana, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício de 2023. Com o orçamento estimado em 1,63 bilhão de reais para o próximo ano, os números apresentados do Tesouro Municipal têm perspectivas otimistas. A gente tem como fonte de receita o Tesouro Municipal, que são as arrecadações das transferências constitucionais, as transferências voluntárias, que vêm via governo federal, estadual, sobretudo com indicação de deputados, e também os fundos que acabam tendo a sua própria arrecadação. A gente separou exclusivamente o Tesouro Municipal, porque é onde você tem um volume mais significativo de recursos e ele não é dependente de vontade política de outros órgãos que não a Prefeitura. Então, é a arrecadação municipal e como a Prefeitura vai gastar o dinheiro que ela mesmo está arrecadando. Entre os impostos projetados para a arrecadação do município, os destaques estão entre o ICMS, com 390 milhões de reais, o ISS, com 107 milhões, e o IPTU, com 65 milhões de reais. Para a Secretaria de Governo e Planejamento, é necessário o monitoramento dos impostos recebidos para possíveis cortes no planejado. Essas três receitas compõem quase 70% de toda a arrecadação municipal. Então, essas três receitas, a gente espera ter um cenário positivo econômico que também favoreça a arrecadação com essas receitas. A área da saúde se destaca com investimento previsto de 240 milhões de reais, que prioriza a contratação de médicos, reforma da UBS Bandeira Branca, Flórida e Parque Meia Lua, além da construção da UBS Esperança. Para a educação, foi estimado cerca de 101 milhões de reais, que representa 25,9% do orçamento total da cidade. Parte desse valor será destinado para a construção de novas creches e cursos profissionalizantes. Para o governo, a LOA prevê cerca de 20 milhões de reais, que será investido em áreas de lazer e drenagem em diversos pontos da cidade. E os principais investimentos que a gente vai fazer se essa receita vier é saúde, educação e, sobretudo, drenagem urbana para melhorar a vida das pessoas e, sobretudo, as pessoas que sofrem com enchentes. Outras grandes destinações são a Secretaria de Meio Ambiente, que deve receber 79 milhões, Infraestrutura, com 32 milhões, e a pasta de Assistência Social, com 31 milhões. Os vereadores questionaram sobre os projetos que estão previstos para execução em 2023 e sobre o envio das emendas impositivas. Hoje eu saio daqui satisfeito, mas só que a gente precisa agora continuar fiscalizando, fazendo o nosso papel de fiscalizador. E as emendas impositivas, eu relatei bastante, porque quando a gente manda emenda impositiva, que é do vereador, a gente não sabe o que realmente está precisando lá naquela UBS. Então está faltando um pouquinho mais de aproximação da Secretaria da Saúde junto aos vereadores para discutir isso e levar essa emenda impositiva para aquela demanda que possa ser feito daquilo que realmente precisa para aquela UBS.
O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, vereador Edgar Sasaki, acredita que as expectativas para o próximo ano são realistas para a arrecadação da cidade. Eu vejo que vai ter uma expectativa muito boa para 2023, né? Mas já visto que mesmo nas audiências públicas, né, das prestações de contas do segundo quadrimestre, já mostrou lá um resultado primário de mais de 45 milhões, né? E eu vejo também, pelo que o Celso colocou nessa apresentação, realmente o ano 2023 promete muito, né? Esperamos aí que a economia continue do jeito que está, né? E com isso o Jacareí possa realmente crescer e desenvolver, né? Isso aí, orçamento importantíssimo que define o acesso de todo munícipe de Jacareí aos direitos básicos da nossa cidade em 2023. Agora a gente volta a conversar com José Celso, que é conselheiro do Conselho Tutelar de Jacareí. Estamos conversando um pouquinho sobre o dia 18 de novembro, que foi o dia do Conselheiro Tutelar. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando sua dúvida ou comentário por meio das nossas redes sociais, onde nós estamos ao vivo, tanto no Facebook quanto no YouTube. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. Celso, a gente fala um pouquinho sobre as funções e responsabilidades do Conselho Tutelar. Agora, sobre esse dia, né, sobre o dia 18 de novembro, quais são as principais funções e responsabilidades do Conselheiro Tutelar? Como que ele consegue assegurar essas funções do Conselho no dia a dia? Na verdade, assegurar as funções, as suas demandas, né, do dia a dia, é um papel, eu acho que, acredito eu, fundamental de do conselheiro tutelar do conselho como um todo, né? E como que faz para assegurar isso? Eu acho que ele precisa de uma certa cobrança, né, e efetividade do trabalho, né? Então a gente discute bastante, porque as medidas aplicadas pelo Conselho Tutelar, elas são a decisão de colegiado, né? Não pode ser algo que o Conselho determina ou ele, por si só, ele aplica. Então a gente atua com muita reuniões entre nós, muita conversa, muito diálogo entre os conselheiros para a gente, naquele momento, entender qual é a melhor medida aplicada ou se há também necessidade de medida, até porque nem todas as situações que chegam no Conselho Tutelar acaba sendo uma violação de direito, né? Então a gente precisa de ter bem isso em mente, né? De como a gente vai aplicar essas medidas, como vai ser essa atuação no dia a dia, né? Porque o Conselho Tutelar você recebe informações, chega notícia para você de todas as formas, né? E aí você tem que estar, mas sempre assim, atuando com um olhar muito atento ao estatuto, porque o que vai determinar a ação do conselheiro tutelar é aquilo que está descrito no estatuto, né? Fora daquilo ali está na ilegalidade. Então acho que tem que ter esse olhar atento a tudo aquilo que o estatuto diz nos seus 267 artigos. Ótimo. Agora a gente consegue entender um pouquinho. Queria que você falasse sobre a votação dos membros, né? Você falou sobre essa responsabilidade. Então, a equipe ela tem que ser formada com pessoas que entendem todo esse processo, essa questão do ECA. Como que funciona a votação e a composição do Conselho Tutelar? Sim. Como a gente estava falando no bloco anterior, né, dessa questão de o Conselho Tutelar não ser um órgão jurisdicional, né? Então, isso, e onde se reflete bastante isso é nessa escolha, né, do Conselho Tutelar, do Conselheiro Tutelar. Por que eu digo isso? Porque tem a participação popular, né? O Conselho Tutelar ele é escolhido pela sociedade. Então, como que acontece? Primeiro você passa por um processo, né? As eleições do Conselho Tutelar agora é unificada no ano subsequente às eleições presidenciais, ou seja, teve eleição agora esse ano, né? Então, em 2023, a gente vai passar por outro processo de escolha e esse processo, sendo eleito, os colegas ficam por um mandato de 4 anos, né? Mas primeiro você tem todo um processo de abertura edital, de você se inscrever, tem alguns requisitos, né? E apresentando essa documentação, você vai passar por um curso de formação de capacitação, né? Legal. Depois você tem uma prova também, né? Um processo seletivo e a partir daí abre-se aí um tempo para fazer as campanhas, né? Que se não me engano, acho que é de 15 a 20 dias para fazer a campanha e aí divulgar amplamente, né? Para a sociedade, para a comunidade e a partir daí no primeiro domingo do mês de outubro, né? Agora de 2023, a comunidade se desloca até o local para poder eleger os conselheiros que eles entenderem ser melhor para a cidade. Então já está acontecendo esse processo? Não, na verdade, esse processo ele começa a ocorrer a partir do ano que vem, porque teve eleição agora em 2022, então em 2023 é a escolha do novo conselho, é uma eleição que vai ocorrer em todo o Brasil, na mesma data, no primeiro domingo de outubro.
de 2023, né? Então, no primeiro semestre fica essa questão de fazer toda a divulgação. Exatamente, isso, exatamente. Legal. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o ECA, né, Celso? Você falou sobre o quanto é fundamental esse conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quais são os principais artigos, além do que você comentou ali no começo do programa, que norteia justamente esses direitos da criança e do adolescente no Conselho Tutelar? Sim, eu acho que o ECA ele é uma lei no que se refere a criança e adolescente, aqui no Brasil, eu acho que é das mais avançadas do mundo, né, que vem bem de encontro com a Organização Internacional, né? Então, acho que é dos direitos humanos. Então, é uma lei bem fundamentada. E aí, como eu disse, você tem 267 artigos, né? Mas eu acho que a gente tem que atentar bem ao artigo 101, que são as medidas aplicadas à criança, né? Ao artigo 129, que são as medidas aplicadas aos pais, porque às vezes chega situações no Conselho Tutelar que de fato não tem o direito violado, mas aquele pai ou aquela mãe não está sabendo lidar com determinadas situações, né? E aí compete também ao Conselho Tutelar, que está dentro do Estatuto também, a orientação, né? O aconselhamento, aliás, aos pais, né? Então, nesse sentido, que eu acho que o artigo 129 é um artigo muito importante e também tem o artigo 95, porque o artigo 95 ele também trata que o Conselho Tutelar é responsável pela fiscalização das entidades, né, seja elas governamentais ou não governamentais, que prestam serviços voltados à criança e adolescente. Então, acho que isso aí é algo importantíssimo, né? Aí, no caso, é as ONGs, né? Enfim, o serviço de acolhimento. Então, acho que esse é o artigo 95 também, é um artigo bastante importante. E o 18B, que o 18B, ele fala da questão da violência contra a criança e adolescente, que muitas vezes os pais falam que eu bati, mas é para usar do castigo físico como modo de correção, por exemplo. E aí também tem algumas medidas aplicáveis, desde de advertência até os outros encaminhamentos também, que eu acho que esse é um artigo bastante importante, além também desse de auxiliar o poder público, né, nas políticas voltadas para a criança e adolescente, que eu acho que isso aí é algo fundamental e que às vezes a gente acaba não tendo tempo diante de outras demandas que vai chegando, né? Porque o Conanda fala que a cada 100 mil habitantes tem que ter um conselho tutelar, né? A gente já queria ter mais de 200 mil habitantes, ainda a gente está com um conselho. Então, a carga é uma sobrecarga muito grande em cima dos conselheiros ainda. Outra questão também, né, para a gente poder melhorar, né, Celso? Sim. A gente já volta a conversar um pouquinho sobre a importância do reconhecimento do conselheiro. Peço licença rapidinho. Olha só, o Programa de Recuperação Fiscal, o Refis, da Prefeitura de Jacareí, atingiu neste mês de novembro a marca de 9 mil acordos. A negociação prevê o desconto de 100% sobre multas e juros no pagamento da dívida à vista ou parcelado. O contribuinte que deseja ficar em dia com os tributos municipais tem até o mês que vem para aderir ao programa. Para realizar o acordo, não é necessário comparecer pessoalmente ao Atendibem. A negociação pode ser feita pela internet. Para isso, o contribuinte deve acessar o site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br, e selecionar na área Cidadão o ícone Refis Parcelamento de Dívida Ativa. E Marcos é jacareense e apaixonado por bolos. Contudo, por conta de problemas de saúde, perdeu um pouco da capacidade motora. Hoje, Marcos faz da culinária a sua fisioterapia. Marcos Guida, ou o Senhor dos Bolos, se você preferir. É um jacareense que encarou as dificuldades que a vida lhe apresentou e não desistiu de seus sonhos e fez da culinária a sua vida. Eu sempre cozinhei em casa, né? Eu sempre fazia bolos simples, para café da manhã, para café da tarde, bolo de chocolate, bolo mesclado de chocolate com baunilha eu fazia, bolo de cenoura eu fazia. Então, às vezes me dava vontade, minha mãe não queria fazer, aí eu fazia. Pegava o livro de receitas dela, né, e começava a seguir as receitas dela e fui fazendo. E aí eu fui aprendendo meio que sozinha a fazer esses bolos caseiros. O início veio com o incentivo dos amigos. Foi quando o Marcos transformou o seu hobby em trabalho profissional. Aí comecei os primeiros bolos, os caseirinhos, aqueles compridinhos, né? Fiz o mescladinho, que era mesclado com baunilha, chocolate, os mais simples eu comecei. E abri aqui na garagem de casa, todo sábado de manhã, eu abri o portão e ficava no portão vendendo. E vendia bem até, o pessoal começou a gostar. Aí eu virei e falei, gente, acho que eu vou aumentar os bolos. Vou começar a fazer os bolos redondos para café, porque o pessoal começou a me pedir bolo maior, né?
Mas as dificuldades apareceram e, por conta de diversos problemas de saúde e muitos medicamentos, Marcos precisou ficar internado. E eu fui parar na Santa Casa, né? Aí eu fiquei na Santa Casa em coma, entubado por 5 dias. Fiquei lá, difícil, um momento muito difícil. Porque daí quando eu acordei desesperado, eu não sabia onde eu estava, né? Acordei nervoso. Eu lembro, assim, do momento que me desentubaram, né? Eu lembro que tinha muita gente em cima de mim. Marcos teve alta hospitalar, mas logo descobriu que estava com pneumonia e precisou ficar novamente internado. Por conta da doença, sua capacidade motora ficou comprometida. Mas isso não foi o suficiente para parar esse jacareense. A produção de bolos caseiros tornou-se a fisioterapia dele. Como eu fiquei em coma, eu perdi um pouco o movimento das minhas mãos, né? E eu trabalhava com as mãos, eu fazia as decorações de sonhos com as mãos. Então, o dedão e o indicador são os principais, né? Confeitar os bolos, decorar os bolos, tem feito muito bem para mim. Sabe aquele clichê, se a vida lhe entregar limões, faça com eles uma limonada? Pois é, isso foi bem real na vida de Marcos. As dificuldades tentaram pará-lo, mas foi por causa delas que a produção de bolos aumentou. E o resultado? A melhora da saúde do nosso boleiro, além da satisfação de cada um que prova os seus quitutes. Isso aí, uma história inspiradora. E a gente volta a conversar com o José Celso, que é conselheiro do Conselho Tutelar de Jacareí. Lembrando que você aí de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando sua dúvida ou comentário por meio das nossas redes sociais, onde nós estamos ao vivo. Celso, a gente fala um pouquinho sobre as responsabilidades, como que funciona a gestão do Conselho Tutelar e sobre o dia 18 de novembro, qual que é a importância de reconhecer o trabalho do Conselheiro Tutelar, sobretudo aqui em Jacareí? Sim, eu penso que essa data do 18 de novembro, né, reconhecer essa função do Conselheiro Tutelar, acho de grande valia, porque existe no Brasil como um todo essa luta, né, dos conselheiros tutelares de ser reconhecido, né, pela sua importância da função, bem como também no seu reconhecimento por direitos. Porque o conselheiro tutelar, em muitos municípios, ele não é visto como um trabalhador, o que de fato ele é, né? Então, a gente, isso aí acende, né, um alerta, né, para os companheiros aí que estão nessa luta de reconhecimento, inclusive de direitos, né? Então, acho que é algo importante. Aqui em Jacareí, principalmente, a gente, desde 2014, os meus colegas já vêm lutando aí por alguns reconhecimentos, né? E aí, nessa nossa gestão agora, é lógico que eles delegaram a mim essa função, mas é mérito de todos, né? Delegaram a mim e a conselheira Cristina, mas é mérito de todos nós. A gente conseguiu, junto com o prefeito, né? E a gente até aproveitar o espaço para agradecer o prefeito Isaías Santana e os demais vereadores aqui da Câmara Municipal. A gente conseguiu o direito ao vale alimentação e vale refeição, né? Que é algo que a gente não tinha ainda, né? E nesse momento, para a gente veio bem a calhar, até por conta da alta dos alimentos, enfim, né? Então, que a gente acabava custeando nosso próprio almoço, né? Então, foi algo assim, foi uma sensibilidade muito grande do prefeito e também da Câmara, dos vereadores que votaram em unanimidade. Então, isso foi um passo importante, eu vejo aqui para a gente. Como que vocês observam ali no dia a dia a compreensão não só do sistema público, né, do Poder Executivo, mas das pessoas também entenderem quais são as funções do Conselho Tutelar, o que é o Conselho Tutelar? Existe essa compreensão da sociedade no geral? De fato, Isabela, ainda não existe, né? Mas assim, a gente está dando um passo importante, porque... Por exemplo, eu acho que já é a segunda, terceira vez que abre um espaço aqui para a gente estar falando do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Então, acho que esse aqui é um canal importante de comunicação, assim como eu acho também que nós, enquanto conselheiros também, temos recebido alguns convites de escola para palestrar sobre o Estatuto, algumas ONGs, que eu acho que é isso que vai fazer a diferença, porque as pessoas entendem, né, que onde tem criança tem que ter o Conselho Tutelar, e não é bem assim, né? Vou te dar um exemplo aqui de uma demanda que chega muito para a gente, acontecendo naquele momento uma violação, uma agressão contra criança e adolescente. E aí, às vezes, a comunidade fica até frustrada, porque quando liga o Conselho Tutelar, fala, olha,
no primeiro momento não é o Conselho Tutelar que tem que ir. E não é mesmo, porque se está acontecendo uma violência naquele momento, é um crime. E quem vai combater esse crime? É a polícia. Né? Então, às vezes, esperam algo do Conselho Tutelar que, dentro das suas atribuições, que é uma lei federal, né, o Estatuto, não compete ao Conselho Tutelar. Né? Mas isso aí eu acho que é fruto de um amadurecimento, né, de aproveitar os espaços para a gente estar muito debate, muita fala, mas acho que esse é o caminho que a gente tem que percorrer. De informação sempre, exatamente, né, Celso? Sim. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, peço licença. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber detalhes sobre a solenidade em homenagem às vítimas de trânsito. A gente volta daqui a pouco. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente no Destaque volta daqui a pouco, até já. Estamos de volta, 9h31 da manhã, e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na 38ª sessão ordinária. A gente começa com o Rogério Timóteo, do Republicanos, que falou sobre os problemas recorrentes nos ônibus de Jacareí, ocasionados, segundo ele, pela falta de cobradores dentro dos veículos. O ônibus tem um horário para chegar no seu destino e acaba chegando outro horário. Poxa vida, o motorista tem que ser 1001 utilidade. É acessar a parte eletrônica para o cadeirante, é cobrar, é dirigir. Olha a situação que está a JTU. E pior que agora é 100% que tem que ter de acessibilidade e os ônibus todos com acesso ao cadeirante. E isso tem mais necessidade ainda de se ter a presença do cobrador. Então, o vereador cobra isso da JTU, que possa ser revista a situação, porque realmente é uma situação preocupante que está acontecendo na cidade de Jacareí. Nani Barreto, que é também do Republicanos, que continuou neste mesmo tema e comentou sobre o aumento de casos da Covid-19, onde o motorista de ônibus pode ser obrigado a fiscalizar o uso de máscaras. Veja como foi. A gente sabe que hoje o transporte público coletivo no município é deficitário. E fica aqui um alerta.
todo mundo já está ouvindo falar que vem uma nova onda do Covid, que isso já está acontecendo lá fora, já começou a chegar aqui para o Brasil, já tivemos uma morte no estado de São Paulo, e aí o que acontece? O motorista, que além de fazer o seu papel, de cobrar, ainda ele acaba tendo que fiscalizar as pessoas dentro do transporte público se está com máscara ou está sem máscara. Como que vai fazer isso, gente? Bater escanteio e cabecear já é difícil. Imagina, bater escanteio, cabecear e agora tem que defender, pastor. Então, fica muito complicado. Eu acho que é uma falta de bom senso. Por isso, eu quero dar os parabéns ao vereador que fez esse pedido, mas que a gente possa se aprofundar em outros temas aqui, porque a gente está tendo diariamente reclamações nos gabinetes. Sou favorável. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você pode conferir tudo isso no site da Câmara. Basta acessar jacareí.sp.leg.br. E agora a gente volta a conversar com José Celso, que é conselheiro do Conselho Tutelar aqui de Jacareí. Estamos conversando um pouquinho sobre a importância. No dia 18 de novembro foi comemorado o Dia do Conselheiro Tutelar a nível nacional. Justamente sobre isso, Celso, quais são os principais desafios em ser conselheiro aqui no nosso município? Sim, eu acho que não só aqui no município, né, de Jacareí, mas no Brasil como um todo, eu acho que o grande desafio é justamente trazer o estatuto e o Conselho Tutelar para o centro da legalidade, né? E por que eu digo isso? Justamente devido a essa não compreensão de qual é a função do Conselho Tutelar e do conselheiro. Né? A gente tem aí notícias, inclusive de conselheiros em outros estados, por exemplo, no Mato Grosso, que conselheira perdeu a vida, né? Fazendo algo que não era da sua função, mas por supostamente uma determinação judicial. Por exemplo, ela estava saindo da cidade dela de referência e estava indo para Campo Grande, né? Levar uma criança junto com o motorista, enfim, houve um acidente na pista, onde acabou falecendo só a conselheira tutelar, estava 5 pessoas, e uma criança de 10 anos que sobreviveu, mas estava internada. Isso aí em 2021, né? Novembro de 2021. Então, assim, e também a gente tem em Pernambuco, por exemplo, na cidade de Poções, na Bahia também, conselheiros que foram executados também, justamente, supostamente, cumprindo uma decisão, né, judiciária, ou seja, para você deslocar para uma outra cidade, para outro território, enfim, que não é porque o Conselho Tutelar tem a sua competência também territorial, né? Ou seja, ele foi eleito aqui no município, ele só pode atuar aqui dentro do município, né? Mas aí tem essas determinações, enfim, é um grande desafio, né? Você ter que lidar com essa situação, tentar fazer aquilo que é legal e aquilo que é imposto, né, para o Conselho Tutelar. E para isso, é lógico, para fazer esse enfrentamento também tem que ter bastante coragem e conhecimento do estatuto, né? Uhum. Porque não é só dizer o não, você tem que dizer o não e fundamental, porque não é a sua atribuição, né? Então, assim, eu acho que, para mim, eu acho que é um dos grandes desafios é isso, trazer o estatuto para o centro da legalidade e ter o conselheiro tutelar ser reconhecido como um servidor público. Ele não é um servidor público de carreira, mas ele presta um serviço relevante para a comunidade. Então, acho que isso é importante, reconhecer esses direitos do Conselho Tutelar, porque o Estatuto ele foi muito generoso naquilo que é direito da criança e adolescente, mas em relação ao profissional, o Conselho Tutelar, não. Quando você falou também sobre um dos desafios, é a questão do entendimento da população sobre a responsabilidade do Conselho. Quando recorrer ao Conselho Tutelar, Celso? Sim. Na verdade, eu acho que o recorrer ao conselheiro tutelar, é lógico que as pessoas não conseguem entender o que é violação de direito ou não, né? Então, por isso que chega inúmeras demandas para o Conselho Tutelar. Mas eu acho que tem que ter essa compreensão, né, o entendimento de que quando o Conselho Tutelar dizer, olha, essa é uma violação de direito, mas a gente vai encaminhar você para o órgão, aquele que é responsável para cuidar desse problema que a comunidade acaba trazendo, né? E entender isso, porque às vezes as pessoas acabam não entendendo, né? Você fala, olha, isso aqui não tem um direito violado, mas aí é onde o Conselho Tutelar não serve para nada, a gente chama, vocês não vêm, né? Por exemplo, se tem um crime, né, como eu te falei, quem tem que ir é a polícia, né?
se tem um direito agora, por exemplo, a questão da saúde, por exemplo, né? Se é negado, que está no estatuto que a criança tem direito à saúde. Aí sim você vai recorrer ao conselho tutelar. Olha, eu estou em dificuldade com o médico, ou estão dizendo para o meu filho que não tem médico na unidade de saúde, é um direito dele violado, porque ele não está conseguindo esse acesso, está sendo negado esse acesso a ele, aí é uma violação de direito. Então, é nesse sentido que precisa ser conduzido até o conselho tutelar quanto a essa violação de direitos. Mas, como eu disse para vocês, chega tudo, o conselho tutelar é portas abertas, então chega todas as demandas possíveis e impossíveis de se imaginar, chega no conselho tutelar. Alguns assuntos, assim, que são bem populares, questão de pensão da criança, se a criança está ou não na escola, isso compete a quem, Celso? Tá. A questão de estar ou não na escola, isso sim, né? Primeiro, sim, é importante dizer que o Estatuto ele fala que essa é uma responsabilidade dos pais, né? Garantir o sustento, a guarda e a educação dos filhos, matricular os filhos, enfim. Mas também o Estatuto ele traz que é um dever do Estado, né? Se eu não me engano, artigo 55, 54, 55, garantir a vaga escolar para a criança e adolescente. É lógico que a criança e adolescente fora da escola é uma violação de direito, né? Só que tem o seguinte, se o Estado está fornecendo e ela não está matriculada, quem que está violando esse direito? A gente vai lá no 98, né? A omissão, a falta dos pais que está violando esse direito. Então, aí sim tem uma violação de direito. A questão, por exemplo, de pensão ou questão de guarda, né? O Estatuto também fala, porque o artigo, eu acho que o 23, se eu não me engano, ele fala que quando o pai, né, os pais, eles não têm esse entendimento, eles devem recorrer à autoridade judiciária. Então, por exemplo, sobre a guarda dos filhos, por exemplo, quem vai determinar a guarda não é o conselho tutelar. É uma ação na justiça que vai determinar a guarda, vai regularizar o dia de visita, enfim. E aí o Estatuto fala que compete a eles cumprir com essas determinações judiciais. Uhum. Perfeito. Então, a gente tem mais ou menos o seguinte caso. Quando são situações momentâneas, alguma criança foi agredida, ligar para o 153 ali, que é a guarda municipal, que é algo mais urgente. Quando é uma situação mais geral, falta de ir para a escola, talvez uma questão de alimentação, vai para o encaminhamento do Conselho Tutelar, ligar no Conselho Tutelar. Por exemplo, o 153 da Guarda Municipal, ele pode, geralmente ele funciona mais no período da noite, né? Uhum. Porque durante o dia a gente tem o 3955, 9128, que é o do Conselho Tutelar, né? E a pessoa pode ligar para fazer a denúncia ou pode ir presencialmente no Conselho Tutelar, e o 153 da Guarda Municipal funciona mais no período da noite. O artigo 13 do Estatuto, ele fala que a suspeita de violação de direito ou a violação de direito em si, deve ser comunicada ao Conselho Tutelar. E vai ser comunicado por quem? Como vou pegar bem esse exemplo, a gente está falando aqui de uma violência contra a criança e adolescente que está acontecendo naquele momento, né? Então, no primeiro momento, quem vai ser acionado é a Polícia Militar, né? Que vai tomar todas as medidas, enfim, se achar que é um flagrante, vai conduzir até a delegacia ali, né? E aí, muitas das vezes, acaba vamos chamar o Conselho Tutelar, ainda não é o momento. Por quê? Porque ainda o pai e a mãe, eles não perderam o poder familiar. Independente daquele momento do que aconteceu, eles não perderam o poder familiar. Porque quem vai tirar o poder familiar do pai e da mãe também é a autoridade judiciária, se for no caso. Né? Então, mas se o pai for ficar detido diante disso, o pai e a mãe ficar detido diante dessa violência, ele pode perfeitamente indicar algum membro da família. Né? Uhum. Porque o entendimento que tem, e aí eu vejo que é o entendimento errado, é de que acha que o Conselho Tutelar tem que ir lá se colocar no lugar dos pais. Não é isso. O Estatuto é claro, o artigo 131 ele fala que o Conselho Tutelar, ele é órgão responsável em zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente, não é zelar pela criança e pelo adolescente, não é isso, é o papel do pai e dos responsáveis. O Conselho Tutelar é para garantir o direito dele quando está violado. Então, a gente precisa avançar bastante nessas discussões, eu acho que isso aí vai muita propaganda, muito debate, né? Organizar bastante nas ONGs para poder falar sobre isso. Mas já deu para entender bem melhor, Celso. A gente já volta a conversar um pouquinho mais. O município de Jacareí, por meio do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, assinou a ordem de serviço para início da obra da rede de abastecimento de água do bairro Veraneio Irajá, que fica lá na região oeste. A previsão para a execução dos trabalhos é de 8 meses. Ao todo, a rede de abastecimento terá extensão de 14,5 mil metros e atenderá cerca de 2.350 habitantes. A implantação da rede de abastecimento de água do Veraneio Irajá integra o pacote de obras do SAI, que tem como prioridade a universalização do saneamento em Jacareí. E de autoria do vereador Dudi, a Câmara Municipal sediou o ato solene em homenagem às vítimas de trânsito. Confira detalhes na reportagem. A Câmara Municipal de Jacareí celebrou o ato solene Dia Municipal em memória às vítimas de acidentes de trânsito. A
A solenidade é fruto de um projeto de lei de autoria do vereador Dude. Foram indicados a receber o prêmio o professor de Educação Física Bruno Ricardo de Moraes, o técnico de enfermagem Reginaldo Nazaré Camilo e o médico ortopedista Rodrigo Martins Almeri. Eu fico muito feliz com o convite para poder participar aqui dessa homenagem. Como você disse, nem todos tiveram a felicidade de estar aqui junto, né? Então, assim, eu fico muito feliz pelo fato não só de estar aqui, mas pelo fato de, como eu disse ali, tive muita gente em volta, né? Muitas pessoas em volta. Eu tive muita vontade de voltar a viver novamente, de voltar a praticar o meu exercício de trabalho normalmente de novo. Mas para isso eu tive muita gente em volta, desde o momento que eu sofro acidente, que tem os primeiros socorros, que tem os médicos, os enfermeiros, além de toda a família e amigos. Eu acho interessante, eu acho que foi bem legal, principalmente não só na parte médica, mas na parte da enfermagem, né? Tem que valorizar toda a equipe, desde a equipe pré-hospitalar quanto a intra-hospitalar. E eu acho a valorização da nossa profissão, do nosso trabalho, eu acho bem interessante, foi bem legal. Representando a Secretaria de Mobilidade Urbana, Jean Araújo também discursou na tribuna e salientou que a pasta está realizando esforços para fazer o trânsito de Jacareí cada vez mais seguro. Então é um dia especial para quê? Para que a gente possa refletir e repensar os nossos atos no trânsito. E a cidade está no caminho certo. A gente está investindo fortemente em mais ciclovias, em mais rotas acessíveis, que são calçadas para cadeirantes, em faixas de pedestres, em semáforos com temporizador. Então, assim, está sendo feito o investimento correto, corredor de ônibus, rotas de cargas, e a gente espera que o resultado traga mais segurança viária, mas também contamos com o povo, para que as pessoas respeitem essas regras, utilizem o que a gente está colocando para elas e a gente construa uma cidade mais segura com atitudes positivas no trânsito. E o autor do projeto, o vereador Dude, comentou em entrevista que a conscientização é o caminho a ser seguido para evitar mortes nas ruas da cidade. Esse projeto ele tem esse foco de conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção no trânsito, né? Homenageando claramente, né, uma vítima de acidente e as pessoas também que salvam vidas, né, o médico e o enfermeiro. Então eu acredito que dentro dessa perspectiva a gente pode sim colaborar com o poder público através das nossas atitudes e de conscientizando a população sobre atitudes saudáveis do trânsito. E atenção aos condutores que tiveram a Carteira Nacional de Habilitação vencida entre janeiro e abril de 2022 deste ano. O Poupa Tempo irá promover o último mutirão do ano nos dias 26 de novembro e 3 de dezembro para atender prioritariamente os condutores com as habilitações vencidas. De acordo com o novo cronograma, quem teve a habilitação vencida entre os meses de janeiro e fevereiro tem até o dia 30 de novembro para regularizar. E para quem teve o documento vencido entre os meses de março e abril, tem até o dia 30 de dezembro para regularizar. O agendamento para o atendimento presencial já está disponível e deverá ser realizado previamente por meio dos canais eletrônicos de forma gratuita ou por meio do portal poupatempo.sp.gov.br. Tem também o aplicativo do Poupa Tempo digital e os totens de autoatendimento, então só prestar atenção para ficar com todos os documentos em dia. A gente volta a conversar com o José Celso, que é conselheiro do Conselho Tutelar de Jacareí. Estamos conversando um pouquinho sobre a importância do conselheiro a nível municipal. Qual que fica o recado para esse dia 18 de novembro, que foi o dia do conselheiro tutelar a nível nacional, Celso? Bom, eu acredito que o recado, né, para os conselheiros tutelares, não só aqui de Jacareí, né, mas acho que do Brasil como um todo, é que precisa-se ainda lutar muito, né? Há muita luta para se fazer, para o reconhecimento, e eu acredito que os conselheiros tutelares não devem desistir, porque o caminho não é fácil, né? Como a gente falou aqui, de várias distorções que tem dentro do Estatuto, de entendimento do Estatuto, mas eu acho que algo fundamental que o conselheiro tutelar tem que ter é coragem,
né? Isso aí uma colega fala muito isso pra gente lá, né? Que eu acho que tem coragem para você fazer esse enfrentamento, tanto na defesa de direitos de criança e adolescente, para garantir esses direitos, como também para garantir os direitos de conselheiros tutelares. Precisa de muita coragem. Coragem é o pré-requisito, então, né, Celso? Eu acredito que sim. Agora, só vamos afirmar, em caso de violência, de violação dos direitos da criança e do adolescente, a quem recorrer? Sim. No caso de violações de direitos, os munícipes podem recorrer ao Conselho Tutelar, né? Tanto presencialmente, que o Conselho Tutelar hoje está situado na Rua Martins de Lamário, número 103, aqui no centro. Né? Como também pode ligar no 3955-9128, pode também mandar por e-mail, né, no Conselho Tutelar, que é o conselhojacareí@gmail.com, e também tem o Disque 100, que é o Direitos Humanos também, que pode denunciar através do Disque 100, né? E aí as denúncias também chegam de outras formas. Por exemplo, você comentou da questão das escolas. As escolas, por exemplo, é uma das que manda bastante, porque o artigo 13 fala, né, que você tem que mandar as suspeitas de violação de direitos da criança e adolescente deve ser encaminhado para o Conselho Tutelar. Não acionar o Conselho Tutelar, mas encaminhar. Né? Então, a escola é um dos órgãos que encaminha bastante, até porque é um espaço onde a criança onde convive muito tempo com as crianças, né, e adolescentes também. Então, as escolas sempre encaminham, a saúde também, né, porque muitas vezes, durante alguns exames, eles conseguem detectar alguma possível violação de direito, nesse caso, conforme determina o estatuto, tem que ser encaminhado, né? E, enfim, chega por todos os outros órgãos também do município, tanto estadual, né, federal, que é o Disque 100 que eu falei, chega as denúncias. E aí, dentro da autonomia do Conselho Tutelar, é que a gente vai verificar dentro do colegiado se ali tem uma violação de direito, se é o momento de uma aplicação de medida, ou é o momento de uma advertência, que também é uma medida, né? Ou se naquele momento a gente entende que não tem direitos violados. E em caso de emergências, sobretudo noturnas, né? Ligar no 153, que é a Guarda Municipal. Isso, exatamente. Muito obrigada, Celso, pela sua presença. Parabéns pelo seu trabalho e também para toda a equipe, né, do Conselho Tutelar aqui de Jacareí. Parabéns mesmo pela coragem e também pela eficazidade, por ser eficaz todo esse trabalho aqui na nossa cidade. Muito obrigado, tá? Eu agradeço você em nome de todo o nosso colegiado, agradeço você, a sua equipe, né? E aproveitar aqui, já que eu acho que deve ser a nossa última entrevista nesse ano, né? A gente vai voltar o ano que vem, mas eu quero aproveitar aqui e desejar a você, a toda a equipe, a todos os munícipes também, um final de ano aí com muita festa, paz e muita alegria também. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Já está chegando o fim de ano. Muito obrigada, Celso. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais, tanto no Facebook, YouTube e Instagram. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. Boa semana para você, se cuide, até mais.